Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa, dia 22 de abril. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele dia, estava Simão Pedro, estava também Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus à margem do mar de Tiberíades. E essa foi a terceira manifestação de Jesus a seus discípulos. E aconteceu assim: Simão Pedro disse aos demais: vou pescar. Eles disseram: vamos contigo. Partiram e entraram na barca e tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. Já amanhecia e estavam voltando para casa. À margem do lago de Tiberíades estava Jesus, que perguntou-lhes: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Ele então disse-lhes: lançai a vossa rede à direita da barca e achareis. Eles lançaram e apanharam tamanha quantidade de peixes que o barco quase afundava. Chegando à margem, o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Mas eles tinham medo até de falar isso. Quando desceram, Jesus estava à margem com uma fogueira acesa, com alguns peixes e pães. Ele disse a Simão: trazei alguns outros peixes. Ele foi até a barca e pegou 153 peixes muito grandes, mas a barca não se afundava com isso. Ele então tomou os pães e repartiu aos discípulos. Tomou também os peixes e repartiu aos discípulos. E novamente o discípulo amado disse: é o Senhor. Mas eles tinham medo até de dizer esta verdade. Assim foi a terceira aparição do ressuscitado para os seus discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivenciando a oitava da Páscoa, que tem o início sempre na segunda-feira depois do domingo de Páscoa e vai até o sábado. E nesses dias é-nos apresentados novamente as manifestações do ressuscitado aos seus discípulos. De tal modo que esta é a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifesta aos seus discípulos. E nós não devemos esquecer que os discípulos haviam abandonado Jesus e retomado a vida antiga. Voltaram então a ser pescadores de peixes. Mas ali eles não conseguiram apanhar nada durante toda a noite. Deviam estar voltando para casa irritados, entristecidos, porque carregavam a ausência do Mestre, carregavam a dor do escândalo da cruz e ainda por cima não tinham ainda muitos progressos na arte da pescaria que eles dominavam. Por isso é nesse momento de desânimo, é nesse momento de cansaço e de incerteza que aparece novamente o ressuscitado perguntando a eles: tendes alguma coisa para comer? Porque eles não conseguiram alimento pelo trabalho próprio deles. Eles não conseguiram apanhar os peixes pelas técnicas e pelos esforços humanos de cada um deles. Mas é Jesus ressuscitado que vai dizer a eles: lançai a vossa rede à direita da barca e apanhareis grandes quantidades de peixes, e as redes não vão romper por causa disso. Em obediência à palavra de Jesus, eles venceram o cansaço, eles venceram a dúvida e eles lançaram a rede. E assim, eles viram então acontecer esta maravilha da intervenção divina na vida deles. E aí eles puderam reconhecer: é o Senhor, é o Senhor. Jesus aparece justamente neste caminho de recomeço de vida, para se manifestar pela terceira vez a eles: é o Senhor. O que esse evangelho pode nos ensinar nesta manhã? É que eu e você, na realização das nossas pastorais, quantas vezes também nos deixamos abater pelo cansaço, pela desilusão, pela preguiça, pela acomodação, pela apatia,
principalmente quando nós não vemos as coisas que nós gostaríamos que estivessem sendo realizadas, que se realizassem. Quantas vezes nos cansamos porque não vemos acontecer aquilo que nós semeamos? E assim também, desanimados e cansados, nós também vamos abandonando a missão do Senhor, vamos deixando o Senhor. E o danado é que quantas vezes queremos realizar esta missão sem o Senhor, confiando somente na nossa eficácia humana, confiando somente em nós. E assim nós criamos grandes confusões. Esse evangelho de hoje ensina a mim e a você que mesmo após o cansaço, mesmo após a decepção de uma pescaria frustrada, eles ainda em obediência à palavra de Jesus, eles lançam as redes. Eles confiam naquela palavra. E é Jesus ressuscitado quem vai alimentá-los com peixe e pão às margens do mar de Tiberíades. É Jesus que os alimenta. É Jesus que os convida a aproximar-se dele para que eles sentassem e comessem o pão que ele abençoou e o peixe que ele também abençoou. E eles depois deveriam também voltar a ser pescadores de homens e mulheres para o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós partilhamos o pão da palavra, quando nós partilhamos o pão material, quando nós partilhamos o pão do afeto, quando nós partilhamos o pão do serviço, é aí que nós vamos encontrando o Senhor. É aí que às margens dos mares pessoais, Ele vai também dizendo a cada um de nós, sou eu. Vem de comer o pão que eu tenho, vem de comer o peixe que eu tenho. E assim Jesus vai se manifestando a cada um de nós. Numa geração de crentes católicos cansados, desmotivados, ainda hoje esta palavra de Deus continua sendo a mesma. Mesmo diante das frustrações das pastorais, quando nós percebemos que não conseguimos atingir o objetivo que nós queríamos, porque muitos de nossos irmãos e irmãs hoje não querem mais ser pastoreados e não se deixam pastorear. E com isso, muitos pastores também não querem pastorear. É Jesus ressuscitado que surge novamente diante desse cansaço, diante dessa geração cansada e acomodada. É aí que o ressuscitado aparece dizendo para mim e para você, sou eu. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do tempo. Mas é preciso reconhecer o Senhor. É preciso estar unido ao Senhor. Jesus nos olhos, Jesus nos ouvidos, Jesus na boca, Jesus nas mãos, Jesus nos pés, Jesus no coração. Estar com o olhar sempre fixo em Jesus de Nazaré, porque é Ele que realiza a missão ainda hoje. Logo mais às 19 horas nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Amanhã, sábado, de 8 até as 13 horas, teremos o nosso projeto social lá na comunidade São José do Amazonas. De 14 às 16 teremos o nosso projeto social Mais Leitura na comunidade São Francisco das Chagas, na Rio de Janeiro. E neste domingo teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz, 7h30 da manhã, 9 horas, 11 horas e às 14h30 nós teremos a festa da Divina Misericórdia, que vai ser encerrada com a missa às 18 horas. A missa desse domingo, dia 24, não será às 19, mas será às 18 horas, encerrando assim a festa da Divina Misericórdia. Venha experimentar esse oceano de misericórdia infinita que é o coração de Jesus, aqui com os frades menores capuchinhos, no Quitandinha, em Petrópolis. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Ele ressuscitou, está vivo entre nós, aleluia, aleluia.